Atenção! Seu treinamento já vai começar. E para conferir quais serão os assuntos abordados, na descrição do vídeo basta clicar em Mostrar Mais. Se desejar assistir um dos assuntos específicos, você pode clicar sobre a minutagem referente ao assunto ou, abaixo da lista, escolha o assunto na seção Capítulos e bom treinamento! Olá, tudo bem? Esse treinamento é para te ajudar a configurar o sistema. Então, nessa aula, eu vou te mostrar tudo que está relacionado ao cadastro de usuários, profissionais de saúde, serviços, convênios, enfim, tudo o que você precisa ter dentro do sistema para poder usar ele, ok? Bom, caso você ainda não tenha acessado o Apollo nenhuma vez, primeiramente eu vou te explicar como fazer o login, mas caso você já saiba, você pode pular essa parte, certo? O Apollo é um sistema online, ou seja, ele não é instalado no computador. Então, para usar, você precisa estar conectado à internet. Primeiramente, você vai abrir o navegador e nós sugerimos que você sempre utilize o Google Chrome, porque ele é o único que suporta todas as funcionalidades do Apollo. Feito isso, você vai acessar o sistema através do endereço apollo.ninsaude.com. Na tela de login, você vai precisar inserir uma conta, um usuário e a sua senha. A conta geralmente é o nome da clínica, do consultório ou do responsável, sempre tudo junto, sem acento e sem espaço. E todas as pessoas da sua equipe que acessarem o sistema vão utilizar sempre a mesma conta. Caso você não saiba o nome da conta, você pode conferir essa informação em um e-mail que a Ninsaude envia para a pessoa que contratou o Apollo. Já o usuário é uma informação individual, então cada pessoa que acessa o sistema vai ter um usuário diferente. Caso você ainda não tenha um, você precisa pedir para o responsável criar um usuário para você. Por fim, você deve inserir a senha do seu usuário e clique em Entrar. Bom, então, para começar a cadastrar as informações da clínica dentro do sistema, você vai acessar o menu Configurações, que é essa última opção aqui embaixo, e dentro desse menu tem diversos submenus, que primeiro eu vou falar sobre eles de forma rápida e depois eu vou explicar cada um deles separadamente com mais detalhes. Então, nós temos aqui em cima a central do cliente, que serve para você ver informações de pagamento da sua conta do Apollo. Unidades são as unidades de atendimento da sua clínica. Modelos de texto e modelos de documentos são duas opções mais usadas pelos profissionais de saúde dentro da evolução do paciente, mas os modelos de documento também podem ser usados por outros usuários na parte de Apollo Sign, mas depois eu vou falar mais sobre isso. Convênios e encaminhadores são usados no agendamento do paciente. Fornecedores são usados no financeiro, quando você lança uma despesa no sistema. Serviços são os serviços que a clínica disponibiliza para os pacientes e são informações usadas no agendamento. Em profissionais de saúde, além de cadastrar os profissionais que fazem atendimento na clínica, aqui você também vai configurar os horários das agendas deles, ou seja, o horário de atendimento de cada um. Em usuário, você vai cadastrar todas as pessoas que vão usar o sistema, então isso vale para secretárias, administradores e para os próprios médicos. Lembra que no início eu comentei que para acessar o sistema, todos precisam ter um usuário e uma senha? Então, é aqui que você vai cadastrar essas informações. Aí uma dúvida que pode surgir é: eu cadastrei o Dr. João ali em profissionais de saúde. Ele precisa ter um cadastro de usuário também? Sim, porque o cadastro de usuário serve para ele acessar o sistema. Já o cadastro de profissional de saúde serve apenas para que ele tenha uma agenda e para que ele possa ter acesso aos prontuários. Então, precisa ter os dois tipos de cadastro. Então, por exemplo, se você precisar cadastrar uma secretária que só vai usar a parte de agendamentos, aí ela vai ter apenas o cadastro de usuário, ok? Tipos de pagamentos são os métodos de pagamento que o paciente vai poder usar para pagar os serviços da clínica.
Categorias financeiras são as categorias em que se encaixam os recebimentos e pagamentos da clínica e elas são obrigatórias no lançamento dos títulos financeiros. As contas bancárias, basicamente, são as contas que você vai utilizar no sistema para informar no financeiro quando um valor entrou e em qual conta ele entrou, ou quando for um título de pagamento, de qual conta esse valor saiu. E, por fim, nós temos aqui salas, que serve para caso você tenha diversas salas de atendimento na sua clínica, você pode cadastrar aqui o nome dessas salas e quando a secretária for agendar um paciente, ela pode informar no agendamento em qual sala o paciente vai ser atendido, ok? Bom, agora que eu já fiz aqui um resumo, eu vou explicar detalhadamente cada um desses itens, e eu vou começar pelos que eu acredito que sejam mais importantes, por isso eu não vou seguir essa ordem aqui do menu, certo? Vou começar então pelo cadastro de profissionais de saúde. Então aqui em configurações, profissionais de saúde, você vai cadastrar os profissionais que atendem os pacientes na clínica. Para cadastrar um profissional, então você vai clicar aqui do lado direito da tela no botão Novo e em seguida Profissionais de Saúde. Então, primeiro você vai colocar o nome desse profissional. Depois, tem alguns campos que não são obrigatórios, então você pode deixar em branco, como, por exemplo, CPF, telefone, etc. Aí você vai precisar incluir o conselho desse profissional, se é de medicina, enfermagem, enfim, basta selecionar uma das opções. Em seguida, você já pode incluir o código desse conselho, que é sempre a sigla do estado mais um número. Então, eu vou digitar um aqui só de exemplo, vou colocar SC1234, e é bem importante que você coloque assim como eu coloquei, com um espaço entre a UF e o número, ok? Feito isso, você deve inserir a especialidade, que inclusive se o profissional tiver mais de uma, você pode colocar aqui quantas ele tiver. Aqui embaixo, você vai precisar colocar qual a duração média dos atendimentos desse profissional. Então, digamos que ele leva em torno de 30 minutos para atender um paciente. Então, você coloca aqui. E essa vai ser a duração que vai aparecer lá na agenda também. Então, os pacientes só poderão ser agendados a cada 30 minutos. Caso exista algum procedimento que é mais demorado ou que seja feito de forma mais rápida, aí você pode especificar isso lá dentro do cadastro de serviços também. Depois, você também vai precisar informar ao sistema se a agenda desse médico é flexível ou não. Ou seja, ele permite agendar pacientes em horários que não façam parte da grade de horário dele? Por exemplo, se o horário desse profissional é das 9 da manhã às 17 horas e um paciente só pode vir às 18, se a agenda dele estiver como flexível, a secretária vai conseguir agendar esse paciente normalmente. Mas, se a agenda estiver como não flexível, só vai ser possível agendar dentro daquele horário já pré-estabelecido, ok? A cor personalizada é a cor de identificação desse profissional lá na agenda, caso ele não tenha uma foto de usuário. Então, a cor que você definir aqui vai aparecer lá na agenda com as iniciais desse profissional. O campo de grupos serve para que os profissionais de saúde possam compartilhar a leitura de prontuários entre si. Eu vou explicar melhor como isso funciona. Quando um profissional digita algo no prontuário do paciente, só ele vai conseguir ver aquelas informações que ele digitou. Mas, em alguns casos, os colegas podem sim precisar ver as anotações uns dos outros. Por exemplo, digamos que eu sou uma nutricionista e eu preciso saber o que a psicóloga colocou no prontuário de um paciente que vai fazer bariátrica. Para isso, eu precisaria, então, criar um grupo de profissionais aqui dentro do sistema, que depois eu já vou explicar aonde que cria esse grupo. Depois, eu coloco esse grupo aqui no campo do cadastro de todos os profissionais envolvidos e, feito isso, todos que estão nesse grupo vão conseguir visualizar o histórico não só do que ele colocou no prontuário dos pacientes, mas também o histórico dos colegas que estão nesse mesmo grupo. Se o profissional não estiver em grupo nenhum, ele só vai conseguir visualizar o histórico dos pacientes que ele atendeu, e os colegas também a mesma coisa. Depois, nós temos a opção de assinatura digital,
que é para que você possa inserir um certificado digital dentro do Apollo para poder dar validade jurídica aos prontuários. No momento, aqui só é possível inserir o certificado em nuvem do tipo A1, que é do tipo eCPF e tem validade de 1 ano, e ele é instalado diretamente no sistema. Então, você pode usar o sistema em qualquer computador depois que você instala esse certificado, que ele vai funcionar normalmente, porque ele vai estar instalado no sistema. Então, depois que você adquirir o seu certificado, você vai clicar aqui em Enviar arquivo, seleciona o arquivo que vai estar no seu computador, depois você vai inserir a senha, que é a senha do arquivo, que quando você compra o certificado, você tem que criar uma senha para poder usar ele depois. E é essa senha que você vai inserir aqui. E aí depois é só clicar em adicionar. Feito isso, você clica em salvar e automaticamente o sistema já abre mais informações para você preencher. A primeira coisa que você vai fazer aqui é arrumar a grade de horários do profissional de saúde, ou seja, os dias da semana e horários que ele atende. O sistema já inclui aqui uma grade padrão, que é de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e depois das 14 às 18, mas você pode alterar clicando aqui nesse ícone de lápis, que é a opção Editar. Se você quiser excluir algum dia da semana, é só clicar na lixeirinha. Ou se você quiser adicionar, é só clicar nesse ícone de mais. Rolando um pouco mais para baixo, você vai ter a configuração do agendamento online. Então, se a sua clínica tem um site ou até mesmo uma rede social, você pode compartilhar esse link e o paciente, clicando nele, ele vai conseguir ver na agenda desse profissional quais os horários que estão disponíveis e vai poder agendar direto por lá, sem precisar passar por uma secretária. Para isso, você precisa fazer uma configuração básica, então você vai clicar no botão de mais e aqui primeiro você vai inserir quais os convênios que você quer que apareça no agendamento online. Por exemplo, eu quero que pelo site só sejam agendadas consultas particulares, então eu posso cadastrar um convênio com o nome particular e depois usar aqui. Depois, quais serviços vão poder ser agendados pelo site? Digamos que eu quero que apenas serviços de primeira consulta apareçam disponíveis por lá. Então, eu coloco aqui, primeira consulta. O próximo passo é incluir a carência, que dando um exemplo simples, significa, a partir da data atual, daqui quantos dias vai ter um horário vago para esse paciente agendar. Por exemplo, se eu colocar aqui carência de 3 dias, se o paciente entrar no seu site hoje, e hoje é dia 10, então vai aparecer um horário vago para ele agendar só a partir do dia 13, ok? Na opção Mostrar menos horários, você vai definir se no agendamento online você quer que mostre exatamente os mesmos horários que o profissional de saúde tem disponível na agenda dele, ou se você deseja que mostre uma grade mais reduzida, ou seja, com menos horários disponíveis. Então, você seleciona aqui a opção correspondente e depois é só clicar em salvar. Só uma observação, aqui onde você insere o convênio e serviço, você pode colocar vários convênios e vários serviços de uma só vez. Só que nesse caso, todos vão ficar com a mesma carência. Então, se para a opção particular você quer deixar uma carência menor e para convênios em geral uma carência maior, então você pode ir adicionando essas configurações individualmente. Você faz, salva e depois clica em adicionar novamente para inserir outra configuração, certo? Agora eu vou copiar o link desse agendamento online e vou colar aqui no meu navegador, que é para você ver como o paciente vai visualizar essas informações no seu site. Lembrando que se for um paciente novo, ele vai precisar fazer um cadastrinho e se ele já tivesse consultado antes na clínica, quando ele digitar o CPF dele, já vai aparecer o cadastro dele para selecionar, certo? Por último, nós temos aqui a configuração do TIS, que serve para você fazer o faturamento dos convênios através do Apollo. Como eu não sei se você vai preferir fazer esse faturamento pelo nosso sistema ou pelo sistema do próprio convênio, então essa parte nós vamos pular, mas se você precisar de um auxílio com relação a esse tipo de configuração,
basta entrar em contato com o suporte, que nós temos um treinamento somente sobre faturamento de guias X, então se você precisar, a gente manda separadamente, certo? Bom, já configurei tudo nessa tela, agora eu vou clicar em voltar. E aqui nessa tela, onde tem a lista de profissionais cadastrados, quando você quiser editar um cadastro de algum deles, é só clicar em cima. E nessa tela, lá em cima no botão Novo, nós temos também a opção Grupos de Profissionais, que é aquela opção que eu expliquei que serve para compartilhar a leitura dos prontuários. Então, eu vou clicar aqui, o sistema vai me mostrar alguns grupos que eu já tenho cadastrados, e para cadastrar um novo grupo, basta clicar em Adicionar grupo. Você coloca uma descrição, por exemplo, cirurgiões. Ativo significa que o grupo está ativo no sistema. E, por último, você escolhe a opção de leitura dos prontuários, que aqui no meu exemplo eu vou colocar como permitida para os profissionais do grupo. E, então, eu clico em salvar. Feito isso, você vai poder inserir esse grupo no cadastro dos profissionais, lá naquele campo que eu mostrei antes, e quem estiver vinculado a esse grupo vai poder compartilhar a leitura de prontuário entre os colegas, ok? Agora, em configurações, vamos para o cadastro de usuários, que é aquele cadastro que todos os que vão usar o sistema precisam ter. Aí uma dúvida que pode surgir é: eu já cadastrei o Dr. João ali em profissionais de saúde. Ele precisa ter um cadastro de usuário também? Sim, porque o cadastro de usuário serve para ele acessar o sistema. Já o cadastro de profissional de saúde serve apenas para que ele tenha uma agenda aberta e para que ele possa ter acesso aos prontuários. Então, se o usuário for um profissional de saúde, ele precisa ter os dois cadastros. Mas, por exemplo, se o usuário for uma secretária que só vai usar a parte de agendamentos, aí ela vai ter apenas o cadastro de usuário, ok? Então, você vai clicar em Novo, Usuário, e primeiramente, você vai colocar o nome da pessoa, por exemplo, Joana dos Santos. Em seguida, você vai colocar o e-mail dessa pessoa e precisa ser um e-mail válido, que essa pessoa tenha acesso, porque caso ela esqueça a senha e precise alterar, é através desse e-mail que ela vai poder fazer essa alteração, porque ela vai precisar usar aquele botão Esqueci minha senha, que fica lá na tela de login, e então o sistema vai enviar um e-mail para que ela possa redefinir a senha, certo? No campo profissional, se esse usuário é uma secretária ou alguém que só vai cuidar das finanças da clínica, aí você pode deixar ele em branco. Mas se esse usuário for um profissional de saúde, então aqui você vai inserir o cadastro dele de profissional, que é feito lá em Configurações, Profissionais de Saúde. Então é só clicar aqui, buscar pelo cadastro e selecionar. O campo de grupo serve para caso você queira restringir telas a esse usuário. Por exemplo, digamos que essa pessoa seja um médico que não vai poder ver a parte de finanças da clínica. Então, você quer bloquear o acesso dele ao financeiro. Nesse caso, primeiro você tem que criar um grupo de usuários com restrição ao financeiro, que depois a gente vai ver como que cria esse grupo, e feito isso, você seleciona o grupo aqui no cadastro de usuário. Se este usuário vai estar livre para visualizar todas as telas do sistema normalmente, aí nesse caso você não precisa colocar grupo nenhum aqui. Até porque pode ocorrer de você restringir o acesso de alguma tela por engano. Então, só use esse campo se o usuário realmente tiver restrição. Só uma observação. Esse grupo não é a mesma coisa que aquele grupo de profissionais que tem lá no cadastro de profissional de saúde, certo? São dois grupos totalmente diferentes. Esse campo ativo você vai ver em praticamente todas as telas de cadastro do Apollo e serve basicamente para você informar o sistema se esse cadastro está ativo ou não. Então, se algum dia esse usuário não trabalhar mais com você, você pode vir aqui no cadastro dele e alterar ativo para não, porque assim ele não vai mais conseguir acessar o sistema. No campo nível, você tem duas opções: nível normal ou nível administrador do sistema.
As únicas diferenças entre eles é que o usuário que tem nível administrador, além de ter acesso liberado em todas as unidades de atendimento, ele pode cadastrar novos usuários e editar os cadastros já existentes, enquanto que o nível normal só vai ter acesso às unidades que estiverem especificadas no cadastro dele e também ele não consegue criar novos usuários e nem editar usuários de outras pessoas. No campo usuário, você vai criar uma identificação para que essa pessoa possa entrar no sistema. E essa identificação não pode conter espaço, tem que ser um termo só. Então, por exemplo, aqui eu estou cadastrando a Joana dos Santos. Então, o usuário dela pode ser Joana dos Santos, tudo junto. Ou se tiver apenas uma Joana na clínica, pode ser só Joana, o usuário dela, sem problemas. E é esse nomezinho aqui que ela vai usar para entrar no sistema. Lembra que lá na tela de login pede uma conta, um usuário e uma senha? É esse nome de usuário que ela vai precisar inserir lá. Depois, você vai inserir uma senha para esse usuário. Se o usuário em questão não estiver com você nesse momento, depois ele pode trocar a senha sem problemas. E essa senha precisa ter pelo menos 8 caracteres. Que podem ser números, letras, os dois misturados, fica a critério de cada um. Aqui, o sistema vai pedir também para repetir a senha, que é para confirmar que você digitou a senha correta. E, finalizando, você clica em salvar. Depois que você salvou, o sistema também pede para que você informe as unidades de acesso desse usuário. Então, se a sua clínica tem só a unidade matriz, não precisa inserir nada, porque, por padrão, esse usuário já vai ter acesso à unidade matriz. Mas se você tiver outras unidades cadastradas no sistema, você pode adicionar aqui o acesso desse usuário, clicando nesse botãozinho de mais e escolhendo as unidades que ele vai poder acessar. Vale lembrar que se o usuário estiver como nível administrador, automaticamente ele já vai ter acesso a todas as unidades existentes, ok? Depois que você salvou as informações do usuário, você também vai poder colocar uma foto aqui no cadastro dele. E caso esse usuário seja um profissional de saúde, essa foto também vai aparecer lá na agenda. Em Configurações, Usuários, lá em cima, no botão Novo, nós temos a opção Grupos de Usuários. E é aqui que você vai poder criar as restrições de tela. Então, depois de clicar em Grupos de Usuários, você clica em Adicionar Grupo e primeiro você vai definir um nome para esse grupo. Por exemplo, Recepcionistas. Para dar uma adiantada no seu trabalho, você também pode usar uma das nossas predefinições do sistema, que são opções de restrições para grupos específicos e que já estão configuradas de acordo com cada perfil de usuário. Por exemplo, se você está criando um grupo de recepcionistas, você pode usar a predefinição de secretárias, que aqui já vai ter algumas restrições de telas que geralmente as secretárias não podem ver. Se você preferir, além de escolher essa predefinição, depois de clicar em salvar, você pode clicar em configuração avançada e assim você pode editar essas restrições. Então, você decide se você quer bloquear mais alguma tela ou se você quer liberar algo que já está bloqueado. Exemplificando melhor, se você escolhe essa predefinição de secretárias, aqui na aba Agendamentos, por exemplo, você pode ver que a maioria das opções está com acesso total, já que essas informações precisam ser visualizadas pelas secretárias. Mas clicando em Finanças, você pode ver que quem estiver nesse grupo vai ter várias restrições, porque aqui a maioria dos itens está com restrição total, então não vai conseguir ver as comissões de profissionais, os pagamentos, os recebimentos, enfim. Se você quiser, você pode alterar essas restrições e, para isso, basta clicar em cima e escolher uma das opções, que agora eu vou explicar o que cada uma delas significa e com exemplos. Para isso, eu vou vir aqui na aba de Configurações e vou pegar a opção Encaminhadores. Na medida que eu for explicando, eu vou deixar na tela o exemplo disso na prática. E só para você entender melhor, os cadastros de encaminhadores ficam aqui no menu de Configurações e eles são usados em outras partes do sistema também, ok? Então, vamos lá. Acesso total.
Significa que a pessoa que estiver nesse grupo com acesso total a esse item, ela vai conseguir acessar a tela desse item normalmente, que é a tela que está lá no menu de configurações, e ela também vai poder ver tudo que está relacionado a esse item em qualquer outra tela do sistema. Restrição total. Significa que quem estiver num grupo com restrição total a este item não vai conseguir entrar na tela do item, que é a tela que fica no menu de configurações, e também não vai conseguir ver nada relacionado a esse item em outras telas. Não pode visualizar as informações. Significa que o usuário até consegue acessar a tela em que está esse item, que é lá no menu de configurações, mas não consegue ver os dados gerados ali dentro dessa tela. A tela pode aparecer toda em branco e também pode aparecer uma mensagem no topo dizendo que o usuário não tem acesso àquelas informações. Na opção Não pode gerenciar as informações, o usuário consegue acessar esse item em qualquer tela, seja na tela de cadastro do item, lá no menu de configurações, ou nas demais telas do sistema. Consegue visualizar tudo normal. Mas se ele quiser editar, excluir ou adicionar alguma informação referente a esse item, o usuário não vai conseguir, porque, afinal, ele não pode gerenciar as informações. Temos também a opção Não pode gerenciar as informações e abrir a tela, que significa que, assim como no exemplo anterior, o usuário não vai poder editar, excluir ou adicionar informações referentes a esse item e, além disso, o usuário também não vai poder abrir a tela onde fica esse item, que aqui nesse exemplo seria a tela de encaminhadores que fica no menu de configurações. Dando um exemplo melhor, a agenda é o local onde a gente consegue inserir os encaminhadores. E lá a gente também consegue cadastrar novos encaminhadores. Mas se existir esse bloqueio de não pode gerenciar as informações, o usuário só vai poder selecionar o encaminhador no agendamento, mas não vai poder conseguir cadastrar um novo encaminhador, ok? E por fim, nós temos a opção Não pode abrir a tela, que é onde o usuário não vai conseguir abrir a tela onde ficam os encaminhadores, que é lá em configurações, mas lá na agenda ou em qualquer outra tela onde exista a opção encaminhador, o usuário consegue acessar, adicionar e excluir itens relacionados a ele normalmente. Lembrando que eu dei esse exemplo de encaminhadores, mas essas regras valem para qualquer item do sistema, ok? Então, resumindo, para cada um dos menus do sistema, você vai poder criar restrições de acordo com o usuário, mas é muito importante se atentar a alguns detalhes, porque essas restrições são bem complexas. Então, a gente até indica que você crie um usuário de teste para poder testar essas restrições e ver se ficou do jeito que você queria antes de aplicar as restrições em um usuário real, digamos assim. E um outro adendo é que nós temos aqui essa predefinição de administradores, mas ela diz respeito às pessoas que vão cuidar do financeiro da clínica, ou seja, mesmo sendo um grupo de administrador, ele tem restrições sim. Então, caso o usuário seja administrador da clínica, não só na questão de finanças, mas num geral, ou seja, é uma pessoa que vai precisar acessar todas as telas do sistema sem restrições, então o que a gente indica é que no cadastro de usuário dessa pessoa, você não coloque grupo nenhum. Deixa aquele campo de grupo em branco, senão pode dar algum problema para o acesso dessa pessoa depois. Voltando para o menu de configurações, agora nós vamos para convênios. Então, em configurações, convênios, todos os convênios que vocês atendem na clínica, você vai cadastrar aqui. E para isso, você clica em novo e na descrição você informa o nome do convênio. Os demais campos não são obrigatórios, então fica a seu critério preencher ou não. Depois, aqui embaixo, caso você queira utilizar o Apollo para gerar as guias TIS,
que são as guias enviadas para o convênio para fazer o faturamento, nessa opção Guias X, em ativo, você marca sim, e em seguida você vai precisar informar qual a operadora desse convênio. As operadoras já estão cadastradas no sistema, então basta você procurar pelo nome ou pelo código da ANS. Caso você não saiba qual é o código, no site das operadoras tem esse código, que geralmente fica lá no final da página, num quadradinho escrito ANS. Caso o código que você precise não esteja cadastrado no sistema, aí você precisa entrar em contato conosco para a gente cadastrar ele aqui para você. Mas a maioria das operadoras já estão dentro do Apollo. Feito isso, você pode clicar em salvar e se dentro desse convênio tiver vários planos, e para cada plano o valor da consulta é diferente, você pode clicar nesse botão de mais e pode ir adicionando esses planos. Depois, lá no cadastro de serviços, você vai precisar fazer essa diferenciação de valores também, ok? Agora, em configurações, serviços, você vai cadastrar os serviços que são utilizados no agendamento dos pacientes. Quando você começa a usar o sistema, você vai notar que já existem alguns serviços cadastrados, que são primeira consulta, consulta normal e retorno. Então, se você quiser editar algum deles, é só acessar eles aqui nessa lista e, para cadastrar outros serviços novos, você clica no botão Novo, Serviços. Então, primeiramente, você vai inserir o nome desse serviço. Eu vou colocar aqui como exemplo, Consulta Inicial. Em seguida, você vai colocar um valor padrão, que equivale ao valor desse serviço numa consulta particular, sem convênios. Embaixo, em duração média, você vai informar quanto tempo o profissional de saúde leva para realizar esse serviço. Então, você pode inserir uma duração específica, que pode ser de 5 minutos até 2 horas, que seriam os 120 minutos, ou você pode selecionar a opção Usar a duração média do profissional, que serve para que o sistema utilize a duração que foi inserida lá no cadastro do profissional de saúde. O campo Tipo de Guia X, você só vai preencher se você quiser usar o Apollo para fazer o faturamento dos convênios e gerar as guias com ele. Mas caso você prefira usar o sistema da própria operadora para isso, então aqui você pode deixar marcado como indiferente. Se você optar por utilizar essa função no Apollo, ou até mesmo somente para fazer a diferenciação dos valores por convênio, então quando você cadastrar um serviço, aqui nesse campo, você precisa informar se as guias serão do tipo consulta, SADT ou honorário. Nesse caso, como eu estou cadastrando uma consulta inicial, o tipo de guia é guia de consulta. Se você estiver cadastrando um serviço que tenha qualquer tipo de procedimento, como por exemplo, pequenas cirurgias, remoções, exames de imagem, radioterapia, entre outros, então a guia é do tipo SADT. Já a guia de honorários é aquela que envolve a participação de um profissional de saúde em um determinado procedimento, como, por exemplo, um acompanhamento de paciente internado, auxiliares em cirurgias, pediatras na sala de parto, entre outros. Bom, como eu escolhi a guia de consulta, o sistema também vai me pedir para informar qual é o tipo de consulta. Então, aqui tem algumas opções e eu vou selecionar aquela que se encaixa melhor. Se você estiver cadastrando um serviço que gera uma guia do tipo SADT, você também vai precisar escolher o tipo de atendimento. Bom, voltando aqui, escolhi a guia de consulta e agora o sistema também vai te pedir para informar se você deseja que apareça o valor desse serviço no agendamento online, então basta selecionar sim ou não e depois você clica em salvar. As próximas informações que você vai preencher são os valores e procedimentos por convênio, ou seja, além do valor padrão dessa consulta, que é R$ 300, você vai poder incluir aqui o valor da consulta de acordo com cada convênio que você atende na clínica. Para isso, você vai clicar nesse botãozinho de mais e aqui você vai preencher as informações referentes ao convênio. Então, primeiro, você vai colocar o nome do convênio, que você já vai ter cadastrado no sistema. O campo plano, se você deixar em branco, significa que essa configuração vai valer para todos os planos desse convênio.
Mas se você preferir, você pode sim inserir um plano aqui, mas essa configuração vai valer apenas para esse plano. Então, quando você estiver lá no agendamento, você precisa especificar que o paciente usa esse convênio com esse plano. Então, aqui no meu exemplo, eu vou deixar esse campo em branco. Os campos de período inicial e período final servem para que, caso você queira dar um prazo de validade para essa configuração que você está criando, então, se você colocar aqui período de 1 ano, esses valores que você insere vão valer apenas por 1 ano. Se você prefere alterar os valores manualmente quando for necessário, então é só deixar esse campo em branco e ir para o próximo. Depois, o sistema vai pedir para colocar uma tabela e o procedimento, que são informações usadas no preenchimento das guias X. Então, se você deixar esses campos já preenchidos aqui no cadastro de serviço, quando você gerar uma guia usando o Apollo, ele já vai puxar essas informações que você inseriu aqui e vai preencher as guias de forma automática. Nesse caso, a tabela que eu vou utilizar é a 22, que é a de terminologia de procedimentos e eventos em saúde, e o procedimento é a consulta, que eu posso procurar digitando pelo nome consulta ou digitando o código, que nesse caso é o 10101012. Feito isso, você também vai precisar colocar uma quantidade. Então, aqui nesse exemplo, eu vou colocar 1, porque eu estou me referindo a uma consulta, mas conforme a quantidade que você colocar aqui, o valor vai multiplicando. Então, por exemplo, se você quiser cadastrar uma cirurgia nos olhos, se em quantidade você colocar 2, o valor vai ser multiplicado por 2. Então, já vai valer para os 2 olhos. Aqui embaixo, para finalizar, no campo valor do convênio, é onde você vai inserir o valor que esse convênio te paga por esse serviço que você está cadastrando. Então, aqui, digamos que seja R$200. Você coloca o valor e, se não tiver coparticipação, você já pode salvar. Então, assim fica definido que sempre que um paciente for atendido numa consulta inicial e ele utilizar o convênio da Unimed, é esse o valor que você vai receber, e aí você pode ir adicionando os demais convênios com seus respectivos valores, da mesma forma que eu fiz nesse exemplo. Depois dessa etapa, aqui nessa tela você também vai poder adicionar as comissões dos profissionais de saúde. Ou seja, qual o valor fixo ou percentual que eles vão receber toda vez que realizarem esse serviço na clínica. Então, você vai clicar no botão de mais e, primeiramente, você vai selecionar um profissional. Depois, nós temos o campo de convênio. Então, digamos que essa comissão que você está adicionando vai valer somente para o convênio Unimed. Então, aqui você coloca Unimed. Período inicial e período final é a mesma coisa que eu expliquei ali em valores por convênio. Ou seja, se você inserir um período aqui, essa comissão só vai valer por esse período. Depois, você insere o valor da comissão, que aqui nesse caso eu vou colocar 70, e aí basta definir se esse vai ser um valor fixo ou um percentual. Ou seja, 70, se for um valor fixo, seria R$70 ou 70%, certo? Depois disso, é só clicar em salvar. Então, nesse caso, eu tenho aqui uma comissão de 70% para a doutora Michele e ela vai receber esse valor sempre que ela atender algum paciente em consulta inicial que utilize o convênio da Unimed. Agora, digamos que para todos os outros convênios, a doutora Michele vai receber 80%. Então, nesse caso, você vai clicar no mais novamente e vai adicionar a doutora Michele no campo profissional, vai colocar a comissão de 80%, mas no campo convênio, você vai deixar em branco. Por quê? Se você deixar esse campo em branco, essa comissão vai valer para todos os convênios que ainda não estão cadastrados nas comissões. E como eu já tinha colocado uma configuração para o convênio da Unimed, o sistema entende que a Unimed é uma exceção. Então, se existirem outros convênios com comissões diferentes, é só ir cadastrando aqui. Mas se todos os convênios pagam o mesmo percentual para esse serviço, você pode deixar o campo convênio em branco. Bom, então aqui, para finalizar essa parte de serviços, depois que você termina de fazer toda essa configuração, basta você ir cadastrando os outros serviços e caso você não tenha interesse de usar o sistema para calcular as comissões dos profissionais,
ou se você também não tem interesse em usar as guias X do sistema, inserindo o nome do serviço e o valor padrão já é o suficiente. Mas, se você quiser incluir todos os diferentes valores por convênio e as comissões dos profissionais, é só ir cadastrando essas informações aqui no cadastro de serviço. Agora, a gente vai para o cadastro de fornecedores. Para cadastrar um fornecedor, você vai acessar o menu Configurações e, em seguida, Fornecedores. Os fornecedores servem para que, quando você lance uma despesa no seu financeiro, você possa informar para quem você está pagando aquele valor, ou seja, quem é o seu fornecedor. Então, você vai clicar aqui em Novo, coloca o nome do seu fornecedor, por exemplo, aqui onde eu moro, o nosso fornecedor de energia elétrica é a Celesc, então eu vou colocar aqui Celesc. E depois, os outros campos não são obrigatórios, mas se você quiser preencher tudo, fica a seu critério. Feito isso, é só clicar em salvar e aí quando você for lançar no sistema o pagamento da sua conta de energia, vai ter um campo com o nome fornecedor, então você pode preencher com o fornecedor de energia que você cadastrou aqui. E aí basta ir cadastrando todos os seus fornecedores aqui e até mesmo as pessoas para quem você faz algum pagamento utilizando o financeiro da clínica, como por exemplo, os profissionais de saúde quando você for pagar alguma comissão. Agora, a gente vai dar uma olhada em encaminhadores. Para cadastrar um encaminhador, você vai acessar Configurações, Encaminhadores. Os encaminhadores são pessoas, empresas ou até mesmo algum site ou rede social que acabam encaminhando o paciente para a sua clínica. Então, você vai clicar em Novo, vai inserir o nome do encaminhador, que pode ser o nome de um médico, de uma clínica parceira, ou se você tem um site, você pode colocar site da clínica ou Instagram da clínica, enfim. Os demais dados não são obrigatórios, então fica a seu critério, e depois é só salvar. E aí, cadastrando esses encaminhadores aqui, você pode inserir essa informação no agendamento do paciente para saber como ele chegou até você. Então, depois, você pode até mesmo tirar relatórios para saber quem foram os seus maiores encaminhadores em um determinado período. Agora, em configurações, tipos de pagamento, você vai cadastrar as formas de pagamento que são aceitas na clínica, ou seja, cartão, dinheiro, cheque, enfim. Quando você acessar essa tela, você vai notar que já vai ter alguns cadastros prontos, mas se você precisar cadastrar mais algum, você clica em Novo, insere o nome desse tipo de pagamento e clique em Salvar. Pronto! Feito isso, você vai poder usar esse tipo de pagamento quando receber algum valor do paciente ou quando você fizer algum pagamento para fornecedores, ok? Em configurações, categorias financeiras, você vai cadastrar categorias que, assim como os tipos de pagamento, também são usados quando você lançar algum recebimento ou pagamento no financeiro. E assim como o tipo de pagamento, as categorias são obrigatórias. Então, quando você lançar, por exemplo, o recebimento de uma consulta, o sistema pede que você informe qual a categoria daquele recebimento. Então, para isso, ela precisa estar cadastrada aqui. Algumas categorias já vão estar cadastradas, mas para você cadastrar novas categorias, você clica em Nova. Primeiramente, insere a descrição, ou seja, o nome dessa categoria. E aqui, como exemplo, eu vou colocar despesas fixas. Em seguida, você vai precisar informar se essa categoria é do tipo recebimento ou pagamento, que nesse caso é de pagamento. Então, basta clicar em salvar. Se você quiser, dentro dessa categoria, você pode adicionar uma subcategoria. E para isso, você vai clicar aqui no ícone de mais e vai inserir o nome, ou seja, a descrição dessa subcategoria. Aqui, por exemplo, nessa categoria despesa fixa, eu vou inserir uma subcategoria de salários. E aí, eu clico em salvar. Depois, você pode ir adicionando quantas subcategorias você quiser dentro dessa categoria e quando você for lançar um recebimento ou pagamento, o sistema pede que você insira uma categoria, que é obrigatória, e você vai poder incluir também uma dessas subcategorias que você cadastrou, que, aliás, a subcategoria não é obrigatória, mas é interessante utilizar até mesmo para que o fluxo de caixa fique mais organizado. Agora, em configurações, contas bancárias, você vai cadastrar as contas que você utiliza no seu financeiro.
Por exemplo, quando você estiver lançando um recebimento, o sistema pede que você informe uma conta bancária, que vai ser a conta onde aquele recebimento vai entrar. E se você estiver lançando um pagamento, você também precisa informar uma conta, que é a conta de onde vai sair o valor que você está pagando. Então, é aqui que você vai cadastrar essas contas bancárias. Nessa tela já vai ter uma conta cadastrada chamada Caixa Interno, mas se você não quiser usar ela, depois você pode desativar e para cadastrar uma nova conta, você vai clicar em Nova. Em descrição, você vai inserir o nome da conta, que pode ser a sua conta do Banco do Brasil, Bradesco, Santander, enfim. Saldo inicial é o saldo real da sua conta bancária no momento em que você está cadastrando ela no sistema. Então, digamos que você tem R$ 3.500 nessa conta nesse momento. Então, você vai colocar aqui esse valor. O saldo limite é o cheque especial, ou seja, qual o valor máximo que a sua conta pode ficar negativa. Digamos que pode ficar com 2.500 negativo. Então, você coloca aqui esse valor e depois é só clicar em salvar. Então, sempre que você fizer um pagamento ou um recebimento, o valor da conta vai ser alterado. Mas é importante lembrar que esse cadastro não tem ligação com o seu internet banking ou algo do tipo. Então, o saldo da conta do sistema só vai se manter atualizado de acordo com a sua conta real se você utilizar o menu de finanças corretamente e fizer seus pagamentos e recebimentos pelo sistema da forma correta, ok? Agora aqui em configurações, na opção Salas, que fica aqui embaixo, caso você tenha diversas salas de atendimento na clínica, você vai poder cadastrar essas salas aqui e ao agendar um paciente, você vai poder especificar no agendamento dele em qual sala ele vai ser atendido. Para cadastrar essas salas, você vem aqui em Configurações, Salas e clica em Novo. Na descrição, você vai informar o nome da sala. Então, você pode colocar sala 1, sala 2, ou pode colocar o nome do procedimento que é realizado na sala, por exemplo, ultrassonografia, exames, enfim. Em unidade, você vai selecionar a unidade de atendimento. Então, se você tiver apenas uma unidade, vai aparecer aqui a matriz, então basta selecionar. E se você quiser, você pode colocar quantos metros quadrados tem essa sala. E, por fim, você vai poder também escolher uma cor, que é a cor de identificação da sala lá na agenda. Feito isso, você clica em salvar e, em seguida, você vai poder inserir a grade de horários dessa sala, ou seja, quais os dias da semana e horários de funcionamento dela. Aqui, o sistema já vai preencher os horários de forma padrão, mas você pode editar, excluir ou adicionar os horários da mesma forma como você pode fazer lá na grade de horário dos profissionais de saúde. Inclusive, caso você queira deixar a sala reservada para algum profissional de saúde em algum dia ou horário específico, você pode incluir o nome dele aqui e caso alguém tente agendar um paciente de outro profissional nessa mesma sala, nesta data e horário que ele for inserido aqui, o sistema não vai deixar, porque ele entende que a sala já está reservada para esse profissional que você inseriu nela. Depois, finalizando, é só clicar em salvar e ir adicionando mais salas se for necessário. Agora aqui em configurações, só que lá no topo, a gente vai ter o cadastro de unidades. Unidades diz respeito às unidades de atendimento que você tem na sua clínica. Então, digamos que você tem a sua clínica em São Paulo, que é tida como a matriz, mas você também tem filiais. Então, você vai poder cadastrar essas filiais aqui. Com esses cadastros, além de poder informar no agendamento do paciente em qual unidade ele vai ser atendido e limitar o acesso dos usuários, na parte de finanças, você também vai conseguir distinguir para qual unidade você vai lançar um recebimento ou um pagamento de despesa. Para cadastrar uma nova unidade, então você vai clicar aqui no botão Nova e aqui você vai inserindo as informações, que seriam descrição, que é onde você vai poder colocar a razão social, depois o nome fantasia e assim por diante. Vale ressaltar que é muito importante cadastrar corretamente o país e o fuso horário para que o sistema funcione sem erros.
Aqui mais embaixo, onde pede informações do responsável, essas informações seriam referentes à pessoa responsável por essa unidade. E essa informação é bem importante, principalmente se algum dia você precisar de um backup do sistema, por exemplo, porque só é permitido a troca de dados do sistema com a pessoa que está cadastrada como responsável pela clínica, ou seja, essa pessoa que você vai informar nesses campos. Então, é sempre importante colocar um e-mail válido e que essa pessoa tenha acesso. Inclusive, você pode conferir depois no cadastro da sua unidade matriz qual é o e-mail que está lá, e se precisar, você pode alterar depois. Caso vocês utilizem o agendamento online do Apollo, aqui no final do cadastro de unidade, você também pode definir se essa unidade vai aparecer no agendamento online ou não. E, além disso, você também pode definir se você quer que apareça com o logotipo da clínica ou sem ele. Terminando as alterações, é só clicar em salvar. E aqui nessa tela, você também pode colocar o logotipo da sua clínica. Então, quando você for imprimir relatórios dentro do Apollo, ou caso você utilize o agendamento online do sistema, é o logotipo que você inseriu aqui que vai aparecer nesses outros locais. Agora aqui em configurações, em Central do Cliente, você vai ter acesso às suas faturas e ao histórico de notas fiscais emitidas pela Ninsaúde para você. Caso seu pagamento seja feito por boleto, alguns dias antes de vencer a sua fatura, você pode entrar nessa tela para imprimir o boleto do mês. E se você preferir, em Editar forma de pagamento, você pode alterar de boleto para cartão. Então, todo mês, o valor do Apollo já vai cair automaticamente na sua fatura, que é algo semelhante ao que acontece quando você assina a Netflix, por exemplo. Para finalizar a parte de menu de configurações, nós temos aqui modelos de documento e modelos de texto, que são funcionalidades que são mais usadas pelo profissional de saúde dentro do prontuário, mas que também podem ser usadas pelos demais usuários para imprimir orçamentos e outros tipos de documento com o Apollo Sign, que é um aplicativo de assinatura eletrônica do Apollo. No menu Configurações, em Modelos de Documento, você pode cadastrar modelos de atestado, pedidos de exame, receitas, enfim. E você vai notar que quando você entra nessa tela pela primeira vez, já vão ter alguns modelos cadastrados na sua conta. Para cadastrar um novo modelo, você clica em Novo e aqui vão ter duas opções. Em Novo Modelo de Documento, você cria um documento do zero ou, na opção Importar, você pode baixar os modelos que nós já temos disponíveis aqui para os nossos clientes. Se você quiser cadastrar, então, um modelo do zero de acordo com o seu gosto, aqui em Novo Modelo de Documento, você vai inserir uma descrição, ou seja, o nome desse documento, e depois, em Tipo de Documento, você precisa definir se ele é do tipo prescrição, atestado, resultado de exames ou outros. Agora, uma informação muito importante. Lá na tela de atendimento dos profissionais de saúde, tem uma aba chamada Prescrição, que serve somente para prescrever medicamentos. E tem também uma aba chamada Impressão, que serve para imprimir outros tipos de documento. Então, se o intuito do profissional de saúde é usar a aba Prescrição, o ideal é salvar esse modelo como prescrição. Se for qualquer outro tipo de documento que vai ser usado na aba Impressão, aí pode escolher qualquer uma dessas outras opções. E só para você saber o porquê isso é tão importante, caso você não escolha a opção de forma correta, os modelos criados aqui não irão aparecer lá naquela outra tela para você selecionar, ok? Bom, depois você vai começar então a criar o seu modelo e você consegue personalizar ele de diversas formas. E uma coisa bem legal que tem aqui é essa funcionalidade de texto automático, que serve para substituir algumas palavrinhas-chave por informações do sistema ou do paciente. Vou explicar melhor como isso funciona. No momento da impressão desse documento, ou de gerar esse documento lá na tela de atendimento, o sistema vai puxar essas informações de forma automática e vai fazer uma substituição. Então, por exemplo, se eu escolher a opção Geral/Data Atual, para eu escolher essa opção de texto automático, eu seleciono ela, clico nesse botãozinho de mais e vai aparecer esse textinho aqui no modelo de documento, certo? Depois que eu salvar esse modelo,
Quando eu estiver usando ele lá na tela de atendimento, o sistema vai substituir esse textinho pela hora atual. Então, você pode usar essa opção para quando você for imprimir um atestado, por exemplo. Outro texto automático bem interessante que os profissionais de saúde podem usar é o texto paciente/nome, porque a cada paciente que ele atender usando esse modelo de documento com esse texto automático, o sistema já vai substituir esse textinho aqui pelo nome do paciente que está em atendimento. Agora, digamos que você está criando um modelo de documento para usar na aba Prescrição, que é aquela que eu comentei antes, que os médicos podem usar para prescrever medicamentos. Lembra que eu falei que, nesse caso, o documento precisa ser do tipo prescrição? Pois é, tem mais um detalhe. Se você estiver fazendo um modelo de prescrição, você vai precisar usar um texto automático que se chama prontuário/prescrição, que eu vou selecionar aqui para dar como exemplo. E como você pode ver, ele é um texto automático bem grande e é esse texto automático que vai fazer com que os medicamentos apareçam na prescrição. Então, para que o profissional de saúde consiga imprimir o nome dos medicamentos que ele selecionar lá na aba de prescrição, além do documento ser do tipo prescrição, como eu já falei antes, esse documento precisa ter esse texto automático, porque se não tiver, a prescrição vai sair em branco, ok? Aqui nos textos automáticos também tem várias outras opções, como, por exemplo, respostas de formulários, que são os formulários utilizados pelo profissional de saúde no atendimento. Além disso, também tem o texto automático prontuário/histórico, que serve para puxar o histórico de prontuários do paciente. Mas, lembrando que nessa tela você só vai criar os modelos de documento. A impressão desse documento com a substituição desses textos automáticos, você só vai conseguir fazer lá na tela de atendimento ou na tela de Apollo Sign, que é uma ferramenta de assinatura eletrônica do Apollo. Agora a gente vai para o próximo item, que fica no menu Configurações, Modelos de Texto, que é onde você vai poder cadastrar algum texto que é digitado com frequência nos prontuários do paciente. E para não precisar ficar digitando ele toda vez que atender um paciente, você cadastra o texto aqui e quando precisar usar, é só selecionar. Podem cadastrar aqui algum sintoma, uma orientação médica ou qualquer outra coisa que seja escrita com frequência nos prontuários. Então, eu vou dar um exemplo. Primeiramente, você vai cadastrar o modelo e, para isso, após acessar Configurações, Modelos de Texto, você clica em Novo. Agora, você vai inserir uma descrição, que vai ser o título desse modelo. E, em seguida, você vai criar o seu modelo de texto, que, inclusive, você pode personalizar da forma que preferir. Terminou? Clique em Salvar. Agora, eu vou abrir um atendimento para mostrar como é usado esse modelo, que basicamente você vai digitar um arroba e vai aparecer todos os modelos que você já tem salvo para você poder selecionar um deles. Então, selecionando o modelo de texto, ele já vai estar aqui da mesma forma como você salvou. Bom, agora a gente vai dar uma olhada nesse menu de aplicativos, que é onde fica esse ícone que parece uma bolsinha. E como eu uso uma conta de teste, eu já tenho aqui alguns aplicativos ativados, mas para você que tem uma conta nova no Apollo, num primeiro momento não vai ter nada nesse menu, só vai ter a opção Aplicativos lá em cima, então você vai clicar nessa opção e aqui você vai ter acesso a diversas funcionalidades do sistema que, se você quiser usar, você precisa ativar. Para ativar uma funcionalidade, você vai clicar em Saiba Mais e logo em seguida clique em Ativar. Depois você vai precisar sair do sistema e voltar colocando novamente a sua senha para poder validar o aplicativo. E a maioria dessas ferramentas que tem aqui nesse menu são gratuitas, mas tem algumas que são pagas. Então, se você quiser ativar alguma funcionalidade que é paga, depois de clicar em Saiba Mais, você vai precisar colocar os seus dados do cartão aqui. Alguns dos itens desse menu de aplicativos são explicados em outros treinamentos, como, por exemplo, treinamento de finanças, de agendamentos, atendimentos. Então, se alguma dessas opções não forem explicadas agora, é porque a explicação está em algum desses outros treinamentos, ok?
Então, agora eu vou explicar painéis e agenda e call. Ah, e todas as duas são gratuitas, ok? Então, vamos lá. Agora, então, nós vamos para a opção painéis, que serve para que, caso você tenha um televisor ou um monitor que você queira usar na recepção da clínica para chamar os pacientes, então aqui você vai poder cadastrar as informações que você quer que apareça nesse televisor entre uma chamada e outra. No treinamento de agendamento e de atendimento, eu explico como a secretária e o médico podem chamar o paciente através desses painéis, mas aqui eu só vou explicar como que configura um painel. Para adicionar um modelo de painel, você vai clicar em Novo e aqui você vai escolher o tipo de painel que você quer, que são 3 opções: apenas chamadas, notícias mais chamadas e vídeo mais chamadas. Inclusive, aqui nessa tela, você já consegue ver como que o painel fica quando ele estiver funcionando. Então, sempre que um paciente é chamado, o nome dele aparece bem grande na tela por alguns segundos. Se ele tiver foto, vai aparecer a foto também. E aparece também o nome do profissional que está chamando o paciente. Mas, depois que a chamada acaba, é assim que fica, sendo que aqui onde tem esses risquinhos cinza e verde são os nomes dos últimos pacientes que foram chamados, ou seja, na primeira opção vai mostrar sempre os 6 últimos pacientes chamados e nas demais opções aparecem os 3 últimos nesta parte de baixo, porque a parte de cima vai ficar ocupada com outras coisas. Na opção Notícias mais chamadas, enquanto nenhum paciente é chamado, vai ficar passando um feed de notícias na tela, mas quando o paciente é chamado, o sistema interrompe essa notícia, aparece o nome e a foto do paciente bem grande no meio da tela e depois que ele termina a chamada, volta a aparecer as notícias e o nome dos últimos pacientes vão ficar constando embaixo, só que nesse caso, o sistema vai mostrar sempre os 3 últimos que foram chamados. Com relação às notícias, você pode escolher um dos temas que já estão disponíveis aqui no sistema, e assim as notícias já vão aparecendo automaticamente, ou você pode inserir um feed personalizado, e para isso você precisa entrar em algum site de notícias da sua preferência e procurar por um link de notícias do tipo RSS, que é o tipo de link que vai fazer as notícias ficarem passando aqui. Então, caso você não saiba, você não pode simplesmente entrar no site e copiar a URL dele. Tem um local desse site onde vai ter disponível um link do tipo RSS. Se não estiver disponível, é porque provavelmente esse site não disponibiliza esse tipo de ferramenta. E na última opção, que é vídeo mais chamadas, você pode colocar o link de um vídeo ou de uma playlist de vídeos do YouTube e basta dar o play quando você abrir o painel, que esse vídeo que você colocar o link aqui, vai ficar aqui rodando. E essa opção de vídeos é bem legal, porque se você tiver algum vídeo institucional da clínica dentro do YouTube, você pode colocar aqui para ficar passando na recepção, ou você também pode colocar o link de algum canal de TV, tipo CNN, SBT News, Record News, enfim. Hoje em dia, várias emissoras transmitem os seus programas no YouTube ao vivo, através das lives. Então, você pode procurar o link desses programas e deixar rodando aqui para os seus pacientes assistirem. Quando o paciente é chamado, vai acontecer a mesma coisa que na opção de notícias, só que nesse caso, então, o vídeo vai parar, vai entrar a chamada do paciente na tela e depois que ele for chamado, o vídeo volta e o nome dos 3 últimos pacientes chamados vão aparecer embaixo. Depois que você selecionou o tipo de painel, você vai escolher o tipo de som que ele vai emitir quando um paciente for chamado. Então, nós temos aqui ecoante, sino alto, discreto, enfim, você pode ouvir clicando nesse ícone de nota musical e depois é só marcar o que você preferir clicando na bolinha. E ao finalizar, é só clicar em salvar. Agora, para usar esse painel, você vai precisar conectar o sistema Apollo na sua TV e para isso você vai precisar de um cabo HDMI, que você conecta um cabo no monitor e o outro lado do cabo no computador. Inclusive, hoje em dia existem HDMI wireless, que na verdade é uma espécie de receptor sem fio. E além disso, também existe a possibilidade de usar um Chromecast, que é aquele aparelhinho da Google que transforma qualquer TV em Smart TV, digamos assim. No computador, também é necessário fazer uma configuração para estender o monitor,
que serve para que quando eu abro uma janela no navegador, eu posso jogar essa janela para outro monitor que esteja conectado, que nesse caso vai ser o monitor de chamadas. Então, depois que você configurou o seu computador para estender monitor e conectou o sistema na sua TV, usando uma das opções que eu mencionei, você vai vir na opção Abrir painel dentro do sistema, que é uma opção disponível tanto aqui na lista de painéis cadastrados, quanto na agenda. E eu vou demonstrar rapidamente as duas opções. Então, primeiro, aqui na lista de painéis. E agora, em agendamentos. Bom, então, para abrir o painel, depois que você chegou até esse local, você vai escolher o seu painel e clica em abrir. Como você pode ver, ele vai abrir uma segunda janela. Então, essa janela você vai precisar arrastar para o lado, onde, na verdade, você vai estar arrastando para o monitor que está conectado no computador. Lembrando que isso só é possível depois que você fez a configuração de estender tela, que foi aquela que eu mostrei antes. Feito isso, todo dia, quando você quiser usar o painel de chamadas, basta você vir nessa opção de abrir painel, e quando a secretária ou o médico chamar o paciente, vai aparecer o nome dele aqui nessa janelinha, lá no outro monitor. Agora, para finalizar, aqui no menu de aplicativos, nós vamos ver também para que serve e como usar a agenda iCal. A agenda iCal serve basicamente para você criar um espelho da sua agenda do Apollo lá dentro da agenda do Google, do Outlook ou do iOS. O intuito dessa funcionalidade é que o profissional possa ver os agendamentos dele sem usar o sistema ou que ele também possa compartilhar a agenda dele com pessoas de fora que não usam o sistema, mas que de alguma forma precisam ver aonde ele vai atender, como por exemplo um anestesiologista que vai trabalhar com ele em uma cirurgia ou até mesmo residentes. Então, para criar essa cópia da agenda, aqui em Agenda iCal, você clica em Novo, seleciona o profissional de saúde e clique em salvar. Feito isso, você vai copiar esse link que aparece na tela. Se você apenas clicar nele, o sistema já copia ele para você. E é esse link que você ou as pessoas de fora vão usar para abrir a sua agenda fora do sistema. Então, vai ser necessário colar esse link lá dentro da agenda do Google, iOS ou Outlook. E dependendo da plataforma, tem um jeito diferente de fazer isso, mas se você tiver alguma dúvida, é só clicar aqui nas opções correspondentes que o sistema já abre um passo a passo de cada uma delas. Para exemplificar melhor, eu vou demonstrar como fazer isso na agenda do Google, que é o Google Calendar. Então, em uma nova aba do navegador, você vai digitar calendar.google.com, onde você vai precisar fazer login com a sua conta do Google, ou, se você já estiver logado, ele já vai entrar direto. E aqui do lado esquerdo da tela, em Outras Agendas, você clica no botão de Mais e, em seguida, clica na opção do URL. Feito isso, você vai colar o link que você copiou de dentro do sistema aqui nesse local e vai clicar em Adicionar agenda. Pronto! Agora, sempre que você entrar na sua agenda do Google, os agendamentos do profissional vão aparecer aqui também. Bom, então é isso. As demais opções de aplicativos, como eu falei, estão em outros treinamentos, que se precisar, a gente também tem vídeo separado sobre essas funcionalidades. E esses vídeos também estão dentro do sistema. Então, se você clicar lá em cima, naquele ponto de interrogação que fica do lado do bate-papo, você consegue ter acesso aos vídeos e, se precisar também, é só entrar em contato com o suporte que a gente te ajuda.